Olá, colaboradores, tudo bem? Sou o Dionei, técnico em segurança no trabalho da Paquen Têxtil, e hoje estamos dando início à primeira CIPAT da Paquen. Como todos sabem, a sigla CIPAT quer dizer Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Então é uma semana voltada à prevenção de acidentes, de doenças no trabalho. Então essa semana a gente vai ter vários temas, palestras presenciais, ok? Conforme os convites que vocês receberam, converse com o seu líder, converse com o seu superior, que ele tem aí todos os tópicos que a gente abordou nessa semana. Então esses tópicos, pessoal, está voltado para a prevenção, para a saúde no trabalho, mas também para a qualidade de vida, que é tão importante no nosso dia a dia, ok? Esses vídeos, pessoal, eles serão gravados com todos os palestrantes durante a semana, serão disponibilizados em todas as unidades, no refeitório ou nas salas em si de reunião, tá? Conforme a disponibilidade de cada unidade. E aí em si, também a gente haverá um link diretamente no YouTube da Paquen para vocês também puderem visualizar ele em outro momento, esse vídeo da CIPAT. Com a família, em casa, no intervalo do trabalho, vocês vão ter acesso também a esse link no YouTube da Paquen, ok? Lá, compartilhem, sigam também a página da Paquen lá no YouTube, no Instagram, ok? Deixe seu comentário lá também, tá? Curte o vídeo, ok? E isso vai ser um material muito bom aí para o nosso dia a dia, tá? Então, visando, pessoal, essa semana, não é somente essa semana, é uma semana voltada, com uma reflexão maior para a prevenção e também a questão da saúde de todos nós colaboradores aqui da Paquen. É o primeiro evento da Paquen, que muitos irão ainda vir, ok? Contamos com a colaboração de todos, com a divulgação de todos também sobre essa semana, sobre os vídeos, as palestras que a gente vai haver durante essa semana, ok? Obrigado, uma boa semana a todos. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à CIPAT 2021 da Paquen. Em primeiro lugar, gostaria de falar em nome do nosso senhor Eduardo, sócio Marquinhos também, Marcos Spitzner, e falar para vocês que nós estamos muito felizes de estar fazendo esse evento, É um evento muito importante para chamar a atenção de todos nós relacionados à prevenção de acidentes. E esse ano é uma forma especial, a gente buscou um tema bem relacionado com o histórico de lesões que tivemos, nesses últimos 2 anos aí, para que nós tenhamos um cuidado cada vez maior com as nossas mãos. Então a frase temática é: a mão que cuida é a mão que precisa ser cuidada. Então, de uma forma muito reflexiva, eu peço para que vocês, todos os colaboradores, também pensem nessa semana, que seja uma semana diferente. Cuidar de prevenção de acidentes tem que ser feito diariamente, todos os dias, mas a gente tira uma semana no ano aí para que a gente possa repensar, para que a gente possa participar de todas essas palestras, esses eventos que nós estamos montando durante essa semana, para que você possa pensar um pouquinho melhor no seu cuidado do seu dia a dia, porque nós, como Paquen, valorizamos demais as pessoas aqui dentro, os colaboradores, que vocês entrem e venham com saúde e saiam com mais saúde ainda. Então é fundamental a nossa reflexão para que possamos ter empatia com o colega, independente do setor que nós atuemos ou trabalhemos. Nós devemos cada um cuidar de cada um, e principalmente das mãos. Eu acho que vamos estar bem enfatizados, bem direcionados para o cuidado especial que nós devemos ter com as nossas mãos, tá? Então eu quero desejar a vocês aí um excelente CIPAT, que nós tenhamos aí realmente uma semana bem edificante para cada um de nós, e que nós possamos refletir cada vez mais com a prevenção de acidentes, que nós possamos ali realmente ter êxito em todas as ações que nós tenhamos dentro da fábrica. Tá bom? Uma excelente semana, sejam bem-vindos à CIPAT 2021 da Paquen. O tema da palestra, então, hoje é sobre a saúde, no geral, a saúde do homem e da mulher. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que são importantes, relacionadas especificamente ao homem, algumas coisas relacionadas à saúde da mulher e à saúde como um todo. Então,
para a gente conceituar um pouquinho, né, o que é a saúde, né? A saúde ela é um conjunto, não é só uma questão de ausência de doença, ausência de problemas, né? A gente tem, a nossa saúde ela é um completo, assim, bem-estar, tanto físico quanto mental e também social. Então a gente sabe quando uma coisa não está legal, né? Você pode até estar bem fisicamente, mas se a parte psicológica não está legal, se o seu convívio social não está legal, tudo isso vai acabar interferindo. Então a saúde da gente ela é um conjunto, né, de todos esses fatores. Vocês tiveram já essa semana algumas palestras, né, relacionadas à alimentação, a questão da parte da saúde mental também. Então vocês vão ver que tudo se fecha, né? A gente tem que ter um cuidado global, tá? Entrando um pouquinho mais especificamente na saúde da mulher, né? Quais são as preocupações que a gente precisa ter? A gente considera todo o ciclo de vida da mulher para a gente definindo quais são as coisas de cada fase, né? Cada fase da saúde da mulher, ela tem algumas coisas importantes para a gente se preocupar, né? Para manter a nossa saúde. Esses ciclos de vida, então a gente começa a pensar, claro, vai passar pela infância, que o nosso foco vai ser na idade adulta, né? Existem algumas especificações de criança, de idoso, a gente vai ficar aqui no intermediário, né? Na fase adulta da mulher. Saúde sexual e reprodutiva, né? Que é uma coisa muito importante aí nessa fase. Questões relacionadas ao planejamento familiar, aos métodos, né, contraceptivos, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né, as infecções sexualmente transmissíveis, o planejamento pré-concepção, né, então quando decide ter filhos, né, quais são os cuidados, o que a gente precisa pensar relacionado a isso. Especificamente, né, existe uma preocupação maior relacionada à saúde da mulher, que é a prevenção do câncer, né? Então eu acho que todas já têm assim isso de rotina, da necessidade de procurar um ginecologista, né, de fazer o seu preventivo, então fazer o exame do Papa Nicolau, né, a prevenção do câncer de colo de útero. E aqui eu puxo um pouquinho uma questão que vem já da adolescência, né, até para orientação, que hoje a vacina de HPV faz parte, né, do calendário vacinal para as adolescentes e ela também serve como prevenção já para a questão do câncer de colo de útero. Então, saber da importância de fazer realmente esse acompanhamento, né, quando você começa a ter vida sexual ativa, né, e ter esse segmento com o ginecologista anualmente. A gente sabe que a prevenção sempre é a melhor opção, né? Quando você detecta alguma alteração precocemente, né, o sucesso no tratamento ele é muito maior do que quando você não busca, né, a forma de prevenção e acaba tendo um diagnóstico mais tardio, por exemplo, do câncer de colo de útero, né? Então, aqui reforçando a importância do segmento ginecológico. Dentro dessa linha, né, da prevenção de câncer, né, na mulher, então, o câncer de mama também. A gente tem até, né, as questões de campanhas, né, Outubro Rosa, enfim, né, relacionadas a isso. E existem algumas recomendações, né, sobre o segmento, sobre a realização da mamografia para prevenção. Você sabe que a mamografia realizada, né, dentro dos critérios, ela ajuda a prevenir o câncer de mama. Então, aqui existe até eu coloquei as duas referências, porque pelo Ministério da Saúde existe a recomendação de realização de mamografia, todas as mulheres a partir dos 50 anos até os 69 anos, a cada 2 anos, essa é a recomendação do Ministério da Saúde, tá? E existe uma recomendação um pouquinho diferente, né, que é da Sociedade de Mastologia, Colégio de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e da Federação de Ginecologia e Obstetrícia, que seria anualmente a partir dos 40 anos. Então, assim, existem essas duas recomendações, dependendo de onde você faz o acompanhamento, né, acho que é importante entender isso, mas principalmente saber que se você tiver um acompanhamento médico regular, né, que você vai conversar com o seu ginecologista, ele vai te passar a melhor orientação. Existem algumas coisas importantes, né, a serem avaliadas quando tem fatores de risco, né, relacionados ao câncer de mama, uma preocupação maior conforme o risco individual também. Após os 70 anos, faz mamografia, não faz? Isso vai depender muito de cada pessoa, de cada paciente, então a análise ela é individual, né? A gente busca sempre analisar risco-benefício, né? Avaliar
o quanto de evolução teria um tumor, né, um câncer de mama nessa idade, expectativa de vida, condição. A gente tem pessoas de 70 anos com uma condição de saúde muito boa, que vão viver 70, 80, 90 anos, e alguns que já estão numa situação de saúde mais debilitada, então aqui é individualizado, tá certo? As recomendações são nessa faixa etária, a partir dos 40 anos, tá certo? Aqui eu trouxe um pouquinho sobre os fatores de risco, né, relacionados ao câncer de mama, até para a gente puxar um pouquinho a importância dos cuidados com a saúde no geral, né? Não só pensando na realização da mamografia, mas nos cuidados gerais da saúde que vão acabar interferindo, né, também nesse risco de câncer de mama. História familiar, né, história genética, então quando tem a mãe, irmã, tias, né, pessoas próximas, né, então isso tudo envolve já um risco um pouco maior, os cuidados, né, a preocupação é maior relacionada a isso. A idade acima de 50 anos, então você sabe que a incidência é maior, né, nessa faixa etária. Quando a mulher teve a primeira menstruação antes de 12 anos, tá? Quando teve uma menopausa tardia também, né, após os 55 anos. Então tudo isso tem a ver com a questão hormonal, né, o tempo de exposição à parte ali hormonal. A primeira gestação, a primeira gravidez após 30 anos também, né, implica em um aumento assim, relacionado a isso. Claro que não são coisas, eu tenho um fator de risco, isso já são somatórios, né, são várias coisas juntas, mas são algumas coisas que os estudos já mostraram que tem sim uma relação. Tudo muito a ver com essa questão de exposição hormonal, tá? A nuliparidade, que é o quê? A pessoa que não teve filhos, então uma mulher que não teve filhos, né, ela tem um risco maior comparado a que teve filhos, tá? O uso de contraceptivos, né, são as pílulas, a terapia de reposição hormonal após a menopausa, também tem algumas relações, tudo vai depender do tipo de hormônio, enfim, o tempo de uso, né? O alcoolismo, né, então a ingesta de bebida alcoólica, né, em quantidades maiores, regularmente, né, isso também aumenta o risco. A obesidade, né, estar acima do peso também é algo que relaciona, né, ao risco maior. Sedentarismo, né, então a importância da atividade física, a gente vai falar um pouquinho ainda depois. Exposição à radiação ionizante. Aqui vem assim, questões relacionadas à radioterapia, ou exposição a raio-x, enfim, exames especificamente assim com uma periodicidade muito grande, né? Mas assim, principalmente essa questão relacionada à radioterapia. Por que eu trouxe isso? Então, assim, quantos fatores desses tem coisas que a gente não modifica, né? Que é genético, que vem, mas tem muitas coisas que dependem do nosso estilo de vida. Controle, né, de atividade física, a parte da ingesta de bebida alcoólica, sedentarismo, obesidade. Então, são coisas que dependem muito também, né, do nosso estilo de vida, né? Então, cabe a gente buscar a melhor forma de prevenção. Então, a gente, né, vem passando a saúde da mulher. Então, essas questões relacionadas à prevenção de câncer, então, de colo de útero, de câncer de mama, saúde reprodutiva, então a gente sabe da importância da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, então sempre buscar, né, a melhor forma de cuidados com relação a isso. Os métodos contraceptivos, né, que existem vários, então discutir individualmente com o seu médico, né, qual que é a sua opção. E aí quando a gente entra então na parte reprodutiva, né, então a mulher engravidou, né, quais são os cuidados que a gente deve ter? É muito importante fazer o acompanhamento pré-natal, é muito importante seguir as recomendações, né? Avaliação do risco, né? Então, engravidou, como que está a saúde, né? Teve algum cuidado pré? É importante até hoje, quando é tudo planejado, né, que a gente faça uma avaliação pré-concepcional, né? Saber como está o seu estado de saúde, quais são os cuidados, se tem risco familiar, se tem risco da saúde no geral, antes até, né, de engravidar. A gente fala de uma avaliação pré-concepcional. E a partir do momento que engravidou, então, seguir o acompanhamento pré-natal. Se sabe que isso diminui muito, né, o risco de eventos, né, de situações que possam agravar a saúde tanto da mãe quanto do feto, né? Os cuidados com o parto, né, o parto em si, né, estudar qual a melhor via, qual
qual a indicação para cada caso, né? Isso tudo sempre muito individualizado. E seguindo depois do nascimento do bebê também, né? Os cuidados com a saúde da mulher no puerpério, que é esse período pós-nascimento. Então, que a gente deve ter os cuidados específicos e também aqui pensando nas orientações para o aleitamento materno. Então, a gente vê que a saúde da mulher ela é muito relacionada aos ciclos, né? Então, essa parte reprodutiva, os cuidados, né? E depois que tem o filho também. Então, seguindo todas essas linhas, né, de cuidados. Passando por essa fase, então, quando entra na parte do climatério, que começa a fase ali pré-menopausa, né? A mulher começa a ter irregularidades menstruais, vai tendo oscilações hormonais. Então, também é um momento de cuidados, de acompanhamento, de definição junto ao seu médico, sempre individualizado, né? Precisa fazer reposição hormonal? Não precisa, cada caso é um caso, né? E aqui já começa a preocupação também com a saúde óssea, né? Alguns casos já começa a ter indicação, dependendo dos fatores de risco, de densitometria, enfim, mas aí entram em orientações mais específicas, né? A partir dos 60 anos, 65 anos, tá certo? Então, basicamente, né, esse acompanhamento médico da mulher em saúde, em idade reprodutiva, passa muito, né, pela avaliação clínica, né, e também ginecológica, certo? Acho que tem bastante campanhas, né, de divulgação de todos esses cuidados. A gente na Unimed também faz um programa relacionado à prevenção de câncer de mama, de rastreamento. Existe um programa de saúde da mulher, né, onde todas as mulheres acima de 40 anos que é verificado que não fizeram mamografia nenhuma vez ou que estão há mais de um ano sem fazer, elas são feita uma busca ativa dessas pessoas, né, para que a gente busque manter esse rastreamento em dia, né, diminuindo o risco, né, de desenvolvimento aí de câncer de mama ou na verdade, assim, a detecção precoce, né, de qualquer alteração. E acho que o conhecimento é o mais importante, né, saber o que eu devo fazer, o que eu devo procurar. Antes da idade dos 40 anos, normalmente envolve muita avaliação do médico, a palpação, avaliação, análise de cada risco, né? Alguns casos indicam ultrassom, mas aí fica mais especificamente a depender de cada avaliação específica, tá bom? A gente entrando então um pouquinho na saúde do homem, também pensando nos ciclos de vida do homem, né? Da mesma forma, né, as preocupações com relação à saúde sexual, reprodutiva, né? Planejamento familiar, né? Eu até trouxe aqui para puxar um pouquinho que a gente relaciona muito a mulher, né? A questão do planejamento familiar, isso é uma definição, é um cuidado conjunto, né? Que a gente deve ter, o casal, né? Então ter esse planejamento, esse pensamento, esses cuidados, né? Dos dois lados. Qual o melhor método contraceptivo? Aqui entrando também a preocupação com as doenças sexualmente transmissíveis, então todos os cuidados que deve ter da mesma forma, homem e mulher, tá? Também a questão do planejamento pré-concepção, então quando o casal define, né, que quer ter filhos, né, os cuidados, uma avaliação médica, né, de prevenção já antes, né, desse processo. E aí, especificamente, né, no homem, então, os cuidados com a questão do câncer de próstata, né, que também a prevenção relacionada à saúde do homem. No Brasil, só para a gente ter um dado, é o segundo câncer mais comum entre os homens, só perde para o câncer de pele, não melanoma, que o melanoma é um tipo de câncer mais agressivo, né? Então, o câncer de próstata está atrás só dos cânceres não melanoma, que são outros tumores de pele, tá certo? 75% dos casos no mundo acontecem após os 65 anos. Então, a gente vê que a incidência do câncer de próstata é muito mais no idoso, né? Aqui puxando alguns dados só para a gente entender as recomendações, né? Que são de acompanhamento. Quais são os exames, então, que são feitos, né, na prevenção do câncer de próstata? A gente tem um exame de toque retal, né, que é realizado pelo médico, normalmente urologista, né, que faz acompanhamento do paciente, e a dosagem do PSA. Quando que a gente tem que se preocupar, né, então, que possa estar tendo alguma alteração da próstata, né, que isso chame atenção para uma preocupação maior de procurar uma avaliação? Coisas que os homens precisam ficar atentos, né, se apresenta alguma dificuldade para urinar, se percebe diminuição do jato da urina, então o jato saía forte, de repente ele começa a sair um pouco mais fraco, presença de sangue na urina,
a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite, né, mudando o padrão daquilo que vinha apresentando anteriormente. Então, são sintomas que podem estar relacionados à próstata, né, não necessariamente sejam, mas podem estar relacionados, que chamam a atenção para uma procura de avaliação, então, especializada. Com relação às recomendações de rastreio, né, a gente tem as recomendações, então aqui eu trouxe da Sociedade de Urologia, que recomenda uma avaliação especializada a partir dos 50 anos. Então, a preocupação, né, maior com relação à dosagem especial, toque retal, que vai ser analisado, né, individualmente também, tá certo? A partir dos 50 anos, então. Existem alguns casos, né, pacientes, por exemplo, de raça negra, né, ou que tenham parentes em primeiro grau, né, então parentes bem próximos, com câncer de próstata, já deve começar a se preocupar um pouco antes, aos 45 anos. E acima dos 75 anos, também se decide individualmente, porque se pesa muito o risco-benefício de você fazer um diagnóstico de uma doença que ela costuma ser mais indolente, de evolução lenta, né, então dependendo da expectativa de vida, da situação da saúde do paciente, de se continuar fazendo essa busca, esse rastreio. Então, acho que o que fica assim, de recomendação, essa preocupação a partir dos 50 ou 45, dependendo do fator de risco, ou antes disso, né, e a qualquer momento, se tiver sintomas. Então, acho que conhecer os sintomas que podem estar relacionados, né, as queixas que podem estar relacionadas, já fazem com que essa procura seja antecipada, tá certo? De novo, né, sempre a prevenção ela é o melhor caminho, né? E aí a gente entra um pouquinho na saúde dos dois, né? Então a gente falou algumas coisas que são um pouco específicas da mulher, mais específicas do homem. E agora falando do geral, da preocupação de saúde dos dois. Acidentes e violência, né? A gente sabe que a gente perde muitas vidas por acidentes, muitas vidas relacionadas à questão de violência. Então, sempre, né, a prevenção de saúde envolve isso, tanto acidentes relacionados a trabalho, então a gente tem, né, todas as empresas hoje que têm essas preocupações, né, de prevenção, quanto acidentes de trânsito, né, então a conscientização, os cuidados, o uso de cinto de segurança, o controle de velocidade. A gente, de novo, sempre pensando na parte preventiva, né, a gente tem que cuidar, tá certo? A gente tem que se prevenir. As questões relacionadas à violência, a gente tem muitos relatos, né, de casos de violências domésticas, né, então buscar sempre auxílio, né, quando se identificar algo nesse sentido, tá? Saúde mental, que já teve até uma palestra relacionada a isso, né, então sempre é algo que a gente se preocupa, porque, como eu falei antes, a nossa saúde ela é um conjunto, né, ansiedade, depressão, estresse, né, todo mundo levando essa vida muito corrida, muito, né, acelerada, então ter essa preocupação, né, que a gente precisa ter um momento de descanso, que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né, tanto quanto a saúde física, então isso tudo, isso se intercala, né, a gente é um equilíbrio entre todos esses aspectos. Drogas, tabagismo, etilismo, né, então sempre a recomendação, né, da gente estimular, cessar o tabagismo, né, então quem fuma, acho que quem fuma, né, cada carteira de cigarro que compra tem lá, né, uma fotinho de uma doença, de coisas que podem acontecer. A gente sabe que em algum momento da vida vai apresentar alguma coisa, porque o cigarro ele causa danos, sim. O uso de outras drogas, outras substâncias, né, ilícitas também, provocando danos à saúde. Então sempre é importante a gente orientar que são substâncias que não fazem bem, né, que se tiver algum problema, sempre buscar ajuda, tem tratamento, tem acompanhamento, né? A questão da ingesta de bebida alcoólica, a gente falou ali antes como fator de risco, né, para doenças, então o etilismo, né, que é esse excesso do uso da bebida alcoólica, também a gente precisa ter uma preocupação, ter um cuidado, saber que a ingesta de álcool em excesso, ela traz malefícios, né, para a saúde. Então, se buscar sempre quando, né, se perceber de repente que tem um vício mesmo, né, o que está fugindo do controle, buscar ajuda, né? A gente tem aí a medicina a nosso favor, né, para fazer todo esse acompanhamento. E o risco cardiovascular, né, que aí a gente envolve algumas coisas que envolvem muito estilo de vida, né? Então, risco cardiovascular, risco de infarto, risco de derrame, né, risco de alterações relacionadas a essa parte cardíaca principalmente.
Aqui o que a gente leva em conta, né? O que aumenta o risco, né? O que a gente analisa para definir o risco maior de cada indivíduo? A história familiar, né? Então é muito importante você observar como que é o histórico de saúde do pai, o histórico de saúde da mãe, dos irmãos, dos tios, dos familiares, né, de sangue aí mais próximos. Quem tem histórico de família, que já teve infarto, que já teve derrame, a gente sabe que aumenta o risco também. Então tem questões que são genéticas, né? Então isso sempre a gente precisa estar atento, né, para buscar prevenção. A dislipidemia, que são os níveis aumentados, né, de colesterol, de triglicerídeo, buscar sempre manter, né, um acompanhamento médico, uma avaliação a depender da idade, da história de cada um, né? A gente sabe que tem os exames de sangue que detectam essas alterações. Acho que isso é bastante difundido, todo mundo conhece, né? Mas saber da importância, né? Porque fazer o exame, né, e identificar que está alterado, o que me traz isso? A gente sabe que ao longo dos anos, né, com os níveis altos de colesterol, de triglicerídeo, eles vão aumentando o risco, né, de entupimento, de artérias, risco de infarto, risco de derrame. Então é muito importante a gente entender isso e saber por que a gente procura fazer e por que é importante a prevenção. A hipertensão arterial, né? Então fazer acompanhamento da pressão, né? Se identificar alguma alteração, aí tem que seguir acompanhamento médico, tem que fazer um acompanhamento mais próximo. A hipertensão também aumenta risco cardiovascular. Tabagismo aqui novamente, né? Então o tabagismo hoje ele entra como fator de risco de inúmeras doenças. Então, por muitos anos, né, atrás, aí foi muito difundido, eu lembro de criança, né, com propagandas de cigarro, né, como eram as propagandas super, chamavam muita atenção, né, e hoje, né, já existe uma outra consciência em cima disso, sabendo do mal que isso causa, né, então existe uma grande campanha em cima disso e a gente como profissional de saúde tem que sempre orientar, né, que o tabagismo ele causa sim dano à saúde e a gente busca sempre, né, que o paciente que fuma, ele deixe de fumar. E hoje já se tem muitos tratamentos, né, para ajudar, porque a gente sabe que não é fácil, né, o deixar para quem fuma já há mais tempo e que está realmente ali com esse vício, né, mas a medicina está aí para auxiliar. O diabetes também, né, fator de risco, então o controle de glicose, aí, né, com os exames também periódicos, mais relacionados também a estilo de vida. E aqui, de novo, quando tem histórico familiar, também a gente busca ter um acompanhamento aí mais próximo. A obesidade, aqui novamente, né, como também fator de risco cardiovascular. Então, aqui, as questões relacionadas a peso, muito relacionadas a risco também, né? Então, manter um acompanhamento médico, buscar manter a sua saúde, o seu peso, né, dentro de valores controlados, exatamente para diminuir esses riscos de doenças aqui, como já foram citados. Juntando tudo isso, o que a gente entende? Então, assim, que a nossa saúde, né, ela depende muito dos nossos hábitos. E que hábitos saudáveis, né, junto com o acompanhamento de saúde preventivo, são um caminho, né, para o envelhecimento com qualidade de vida. Então, a gente sempre tem que pensar hoje vocês todos aqui são jovens, né? Como é que eu vou chegar aos 80, aos 90 anos? A gente tem que pensar desde cedo, né? Aquela história, né, de que a gente planta, né, e vai colher no futuro, é bem dessa forma mesmo, né? Então, analisem, né, como que é a saúde do pai, de vocês, do avô, né, de tios, enfim, de familiares já com mais idade, como que está a saúde deles, né? E como está a saúde de vocês hoje? Como que vocês estão se preparando para esse processo todo de envelhecimento? Então, tudo que a gente trouxe aqui, né, de pensamentos e de orientações relacionadas aos cuidados, é para que a gente se mantenha saudável e tenha bons hábitos que vão refletir lá na frente, tá certo? Então, ter bons hábitos desde cedo, eles vão fazer a diferença lá no processo de envelhecimento também. A nossa saúde, então, né, como um todo, ela é relacionada ao controle de doenças, né, para quem tem doenças identificadas, as medidas de prevenção, alimentação equilibrada, né, vocês tiveram também aí uma palestra relacionada a isso, sabe o quanto a alimentação interfere, né, na nossa saúde, sono adequado, né, dormir, descansar também faz parte, né, da saúde e é muito importante.
dorme uma noite, aí dorme tarde, né? No outro dia acordar cedo, sabe como diminui produtividade, deixa cansaço, né? Isso aumenta níveis de estresse. Controlar o estresse também, né? É importante para a saúde. Postura positiva, né? Então, ter momentos de você relaxar, de você descansar, né? A questão até de espiritualidade, independente de religião, você sabe que isso também, né, interfere na saúde. O convívio social, né? A gente vê o quanto a saúde de todo mundo decaiu ou teve alterações quando iniciou essa pandemia, né? Olha quanta falta que faz o convívio social para o ser humano, né? Então você não poder reunir, juntar com a família, o abraço, né? O estar próximo, né? O quanto isso interfere, né? Acho que todo mundo pode sentir um pouco, né? Com esse distanciamento, o quanto esse convívio, né? Essa aproximação, ela é importante, né? Manter a mente ativa, né? A gente sabe que o cérebro também precisa de estímulo, né? Então, buscar sempre aprender algo novo, buscar sempre fazer coisas novas, isso ajuda a estimular também a nossa mente. Aqui tem algumas fotos só para a gente contextualizar quando eu falo dos cuidados desde cedo para pensar no nosso envelhecimento, né? O envelhecimento, ele é muito heterogêneo, né? Ele é muito diferente, é muito individual. Então, se a gente pegar, de repente, várias pessoas de 70 anos, eu posso ter o que está andando de bicicleta, o que está na cadeira de rodas. Eu posso ter um paciente que está muito bem, né, ativo, lúcido, um paciente que está com um quadro, de repente, demencial, o paciente está independente ou aquele que está já com necessidade de cuidados e não tem mais como ter uma vida sozinho, sem auxílio de alguém. Então, o processo todo, ele é diferente para cada pessoa e tem muito a ver com os nossos hábitos. E a gente precisa, né, pensar nisso desde jovens, né? Buscar manter bons hábitos, cuidar da nossa saúde para chegar da melhor forma possível lá na frente, né? E é uma preocupação que a gente tem que ter, como eu falei, desde cedo, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Pessoal, hoje a gente trouxe um folder diferente, até falei para as meninas, é um folder novo que a gente fez. Então, realmente voltado a isso que né, a gente passou essa semana para vocês. Alimentação saudável, ansiedade, prevenção. Então, ele explica um pouquinho, foi elaborado pela nossa médica, nossa nutri, nossa psicóloga, com dicas de coisas que vocês podem fazer para ter uma vida mais saudável, melhorar a qualidade de vida. E aqui atrás tem um QR Code. Se alguém tiver algum interesse em conhecer sobre os nossos programas que nós temos de prevenção e promoção à saúde, só lê o QR Code com o celular, já vai cair direto num atendimento da nossa recepcionista e ela vai orientar vocês como funciona, tá? Tiverem interesse, temos o programa, que nem a gente comentou, de perda de peso e o programa de gerenciamento da ansiedade, como também programas para pessoas diabéticas, cardíacas e hipertensas. O objetivo sempre é a gente prevenir. Então, eu tenho colegas às vezes do meu lado que eu posso pedir para que ele me ajude a mudar um hábito. Eu posso pedir para um familiar meu que faça, né, essa cobrança, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue. Preciso de alguém para estar dando uma puxadinha. Então, levem isso, né, desse momento em que a gente veio aqui trazer para vocês, dessa mudança de hábito. O quanto que isso traz resultados e qualidade de vida para vocês. Né, já é meio que uma marca da Unimed, vamos mudar um hábito juntos. Então essa é a proposta que a gente deixa aí para vocês, não só para vocês aqui, mas que vocês possam difundir até com as outras pessoas, que não tiveram a oportunidade de ficar aqui, mas que depois assistem o vídeo e também podem estar ajudando vocês nessa caminhada.